Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. E na manhã de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um censo empresarial que o Sebrae preparou e está entregando para o SICOM e para a Associação Comercial e Industrial de Marabá. Para tanto, a gente está recebendo aqui o chefe do escritório local do Sebrae, que é o Marcelo Ribeiro. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Patrick. Bom dia a você que está nos assistindo. E além do Marcelo, também o consultor que esteve à frente também desse levantamento, que é o Jorge Thomas. Bom dia, Jorge. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos. Eu sou Patrick Roberto, você está assistindo o programa Observadores e estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. Programa Observadores, dessa manhã de domingo, em que a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre um trabalho recém-realizado pelo Sebrae, com o apoio da Extensão Amazônia, que é o Censo Empresarial de Marabá. Não é bem esse o termo, mas eles vão explicar para a gente direitinho do que se trata isso, e, para tanto, a gente está aqui com Marcelo Ribeiro, que é o titular do escritório do Sebrae aqui em Marabá, e também com Jorge Thomas, que foi o consultor para esse projeto. A gente quer agradecer a presença de vocês dois aqui, né? Fez um convite de última hora, mas o Marcelo interessado em que a gente possa repercutir, né, ao máximo esse resultado, que eu acho que com certeza será importante para balizar as estratégias do comércio aqui em Marabá, prontamente atender o nosso convite. Marcelo, obrigado pela presença. Que é isso, Patrick. Prazer estar aqui no seu programa. Que bom. Thomas, também bem-vindo. Ok, obrigado. Que bom. Marcelo, então, vamos começar contextualizando para as pessoas que eventualmente não conheçem o trabalho do Sebrae, né? O que é o Sebrae, o que está presente aqui em Marabá, com que tipos de trabalho? O Sebrae é o serviço de apoio à micro e pequena empresa, né? E tem como missão fomentar o empreendedorismo, né, e contribuir com o fortalecimento da competitividade da micro e pequena empresa. Então, a gente tem um escritório regional que fica a sede aqui em Marabá, mas além de Marabá nós atendemos mais de 16 municípios, né? Ao todo são 17, então nós vamos até São Geraldo. Aqui na micro-região. Até Tucuruí, que apesar de não fazer parte da mesma mesorregião do estado, mas pelo governo do estado, mas a gente tem essa incumbência de atender também lá, já atende também novo repartimento, ou seja, vai até Rondon também. Então são municípios com particularidades bem peculiares, né, e que a gente precisa de informações para poder estar atendendo esse empresário dessa micro pequena empresa. Certo. Né. E aí foi uma demanda que surgiu, na verdade, já tinha algum tempo, né? Principalmente uma proposta, inclusive, da Prefeitura, né? Através do SICOM, da própria Associação Comercial, né? Em tentar identificar o quantitativo de empresas, né? Para que isso realmente balize, né? Propostas e diretrizes de atendimento. E aí a gente conseguiu viabilizar isso agora no início do ano, e a Extensão foi a empresa que foi, né, contratada para realizar o trabalho desse censo. Só explicando para a turma de casa, a SICOM que você citou é a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Mineração, né? Que é a secretaria que está, em tese, né, é responsável por essa questão de desenvolvimento e está próximo, então, dessa coisa da indústria, do comércio aqui na cidade de Marabá, porque a gente vai citar bastante esse termo SICOM, né? Então, para quem eventualmente não conhecia. Thomas, bom dia, bem-vindo. Queria que você explicasse também um pouquinho sobre o trabalho da Extensão Amazônia aqui na região. Ok. Bom, a Extensão Amazônia está completando esse ano 21 anos, né? É uma ONG, na verdade, né? Tem sede aqui em Marabá mesmo, e a gente iniciou com a atuação no sul e sudeste do Pará, mas hoje já tem várias atividades em todo o estado e também em alguns outros estados brasileiros, né? Tem Rondônia, Bahia, Goiás também, né? Então, mas o foco nosso é muito na região aqui, no caso, principalmente a Amazônia, de uma maneira geral, né? Que tipo de profissionais? Então, a gente iniciou fazendo trabalho com agricultura familiar, né? Sim. E depois foi ampliando aí de acordo com a demanda e começou a trabalhar com micro e pequenos empreendimentos, de uma maneira geral, né? Aí entra a questão da parceria com o Sebrae, como credenciado, que já tem mais de 15 anos, então vem fazendo vários trabalhos, desde a questão de alimentação alternativa, orgânico, como também fortalecimento de micro e pequenos empreendimentos na área urbana também, né? Então são vários projetos que a gente desenvolve. Tá aí, muito bom.
Marcelo, quanto tempo demorou esse trabalho? Como é que vocês decidiram focar? Que foco vocês decidiram que teria? E agora, essa semana, houve a entrega do resultado, não é isso? Uhum. O trabalho foi desenhado, né? A gente falou já tem algum tempo. Na verdade, essa discussão começou desde o ano passado com a Secretaria de Indústria e Comércio, realmente, né, no papel do secretário que pediu nosso apoio. Desde setembro, na verdade, agosto, se eu não me engano. Já nesse atual governo, já né? nesse Que é atual o governo. Ricardo Pugliese. Isso. Ricardo é também um engenheiro, né? Uma figura também de vasto conhecimento, um profissional também de mão cheia. E aí junto com a ação comercial. Na verdade, é um trabalho que foi feito a 3 mãos. Né? E a gente, quando foi no início do ano, a gente conseguiu realmente dar esse start. Eles estavam muito ansiosos, né, pelo resultado do trabalho. E aí a gente, no processo de contratação, a gente contratou aí a Extensão Amazônia. Então, assim, a gente estava com a perspectiva que durasse em 2 meses. Mas aí o Thomas pode falar um pouco mais, dizer das dificuldades do andar, porque realmente foi um trabalho. Primeiro, ele também vai explicar que não é bem um censo, né? Porque o censo parte do pressuposto que existe aquela presença de alguma pessoa visitando em loco, né, o empresário. Não foi isso que aconteceu, mas o fato só de levantar isso em bases secundárias, que não é fácil também, porque as informações não é fácil de encontrar, cada uma instituição tem uma forma de coletar ou de disponibilizar a informação, e aí coube realmente a extensão em fazer esse trabalho mais de peneirar as informações e entregar esse resultado, que no nosso ver, né, foi muito positivo o resultado e a entrega desse trabalho. Só antes de eu perguntar para o Thomas sobre metodologia, eu Sim. queria saber como é que ele foi entregue, esse material foi entregue para a associação como? Um CD, num DVD, impresso? A extensão entregou impresso, né, também em forma digital, e entregou uma cópia para o SEBRAE e uma cópia para a Prefeitura. Então nós temos, né, e para a ação comercial foi um dado digital. Então tem uma entrega, um encarte, um caderno até bonito que foi entregue para nós, né? Certo. E as informações estão aí. Claro que esse é o desafio que fica, né, que a gente identificou no primeiro momento um retrato de uma realidade daqui do município de Marabá. E que é importante, a gente está vindo com viabilizar, que isso continue, para que isso não se perca, né, durante o tempo. Porque as informações elas são muito rápidas, mudam muito rapidamente, né? E aí fica esse desafio para a gente, enquanto instituição, continuar com essa atualização, para que não se perca e defina realmente diretrizes estratégicas para trabalhar com os setores aqui no município. Certo. Thomas, apesar das empresas serem muito monitoradas, né, por todas as instâncias de governo, por vários tipos de, né, Secretaria da Fazenda Estadual, Secretaria da Fazenda Municipal, eu creio que não seja simples a gente chegar a esses dados. Eu tive a oportunidade de ver uma das telas só da apresentação de vocês e eu vi que nessa tela dava como fonte lá dados da Segfaz. Mas eu sei que não dá para se guiar apenas por uma instituição. Como é que vocês decidiram que seria a metodologia disso e como é que foi para esse trabalho ter efetividade? Tá, Patrick, é o seguinte, a princípio a solicitação, né, da Associação Comercial, da própria SECOM e o SEBRAE, seria fazer um censo de fato. O censo ia requerer que fizesse o quê? Levantamento de dados primários, o que não foi possível. Né? A gente argumentou no momento que foi chamado para começar a primeira conversa sobre o assunto, que seria uma coisa muito onerosa. Marabá tem muitas empresas, né? Um número bastante significativo de empresas, e que seria muito caro entrevistar uma a uma, com todos os dados e tudo. Então, a gente sugeriu que fizesse, pelo menos no primeiro momento, um levantamento de dados secundários. A gente tentaria reunir isso e, a partir desse resultado, iria haver a necessidade ou não de se aprofundar mais. Né? Seria uma maneira mais coerente, até por questões também de recursos financeiros e tudo mais. Né? Então, a metodologia que a gente propôs para se fazer o trabalho, e que foi feito de fato, foi a gente fazer o levantamento com várias entidades do governo, pegar a CAGED, Ministério do Trabalho, né, Renda e Trabalho, a questão da FAPESP, que é o órgão do Estado que junta tudo, ano a ano, e elabora o documento de cada município, né? E também a IBGE, Junta Comercial, o próprio SEBRAE, site também de empreendedor e tudo mais, né? Só que detalhe, todos eles são muito discordantes os dados, né? Não batem de jeito nenhum. Essa é a grande questão.
Então, a gente teve também um contato com o pessoal da prefeitura, aí a SegFaz, no caso, né, que é a Secretaria Fazendária, e começou a levantar todos os dados de empresa. A gente teve um insight de poder pegar as empresas que têm alvarás aqui em Marabá, porque para funcionar tem que ter alvará. Então, seria um ponto de partida para saber todas as empresas que tem aqui, né, e que às vezes não está, vamos supor, no foco do governo através, por exemplo, do CAGED, né, que é informado ano a ano. Então a ida ao SegFaz foi uma ideia de segundo momento, não estava na primeira, a princípio, não. Na primeira estratégia. Né? Então, na verdade, como foi dado muito ampliado, o que a gente fez? A gente pegou todos esses dados, coletou tudo. Nesse ponto, um agradecimento aí muito especial para a equipe da SegFaz, né, que abriu os dados para que a gente pudesse ter esse acesso e organizar tudo. Né, isso aí, por isso que demorou bem mais tempo do que estava previsto. Né, então, a gente pegar empresa por empresa, CNPJ, ajustar ela de acordo com as suas atividades e poder fazer esse cruzamento de dados. Porque a nível federal, o que acontece? Os dados do CAGED, eles são de empresas que têm empregados. Né? Então, muitas delas, inclusive com essa crise, esse período todo, são registradas como empresa, mas não têm empregados contratados, ou não informam, pelo menos. Né? E a gente precisaria desse dado mais ampliado. Né? E também os dados relacionados à questão de microempreendedor individual. Né? Então, a gente fez o cruzamento de vários dados, mas um dos focos principais de detalhamento foi a SegFaz aqui no caso. Né? Quando você fala em prazo inicial, eram os 2 meses que o Marcelo está falando. E Exato. acabou demorando 5, é isso? Aí a gente praticamente pegou uns 4 meses, quase 5 meses, né? Mas aí também a gente acabou se envolvendo um bocado com o trabalho. Quanto mais a gente se aprofundava, mais ficava, de certa forma, empolgado a equipe, né? E achou que seria entregar uma coisa bem interessante, que para a gente também que trabalha com dados é importante ter, né, e que a partir daí pode derivar outros trabalhos também. Eu devo entender que vocês fizeram um cruzamento de informações? Cruzamento das informações todas. Tá. Né? Tá. Marcelo, e da parte de vocês, do SEBRAE, né, vocês entregaram agora para a SICOM, que é a Secretaria Municipal, a Associação Comercial, que também tem interesse nisso, porque a entidade que congrega e lidera os setores do comércio, indústria aqui em Marabá, mas da parte do SEBRAE, o que esses dados serão importantes? Bem, primeiro que dá um raio-x, né, do município, que a gente usa muito os dados da Receita Federal, né? Só que são dados de 3 anos atrás, que a gente disponibiliza, que a gente tem um convênio com eles, disponibiliza esses dados. Bem, não dá para a gente olhar há 3 anos atrás e dizer que é a realidade, realidade de hoje, né? Então, o que nós temos hoje é um reflexo do ano passado, um dado muito mais atual. Isso facilita muito para mim, enquanto instituição, poder estar tomando algumas diretrizes estratégicas a fim de fazer algumas ações específicas para setores que têm a maior quantidade de micro e pequena empresa. Então, ele levantou alguns setores. O que é que a gente está fazendo? A gente está realmente estudando, né, pensando em ações que a gente possa agregar uma maior quantidade de empresas, né, em ações, de repente, setoriais, como a gente identificou alguns setores que se sobressaem aqui em Marabá. Então, para mim, é muito importante ter essas informações. Nós já estamos pensando em algumas ações específicas e vai servir também para dar base para o nosso planejamento plurianual, que a gente começa agora a partir de julho, e a partir disso eu consigo definir alguns projetos mais estratégicos também voltados para setores onde eu tenho maior quantidade de empresas. Aproveitando que você falou em setores, deixa eu perguntar então para o Thomas, o que te chamou a atenção? Algum cenário que você esperava encontrar e de repente partiu para outra visão? Queria só poder complementar um pouquinho o que o Marcelo estava falando ainda há pouco, né? A importância do trabalho, ele é sim para a questão de até execução de reajuste, políticas públicas e também no redirecionamento de trabalhos como o SEBRAE, qualquer outro órgão, as ONGs também que tem, associação comercial e tudo mais, mas principalmente também fica uma ferramenta para que empreendedores, empresários que cheguem aqui, eles possam ter acesso a esses dados e saber, bom, qual é a quantidade que tem de determinado tipo de atividade, segmento aqui. Então, cabe ainda mais uma empresa nesse mesmo segmento, nessa mesma atividade, quantas tem e tal. Então, quer dizer, hoje isso está bem estruturado, de acordo com o levantamento, são dados de 2016 e 2017, que estão bem atualizados, né? A ideia é atualizar a cada ano, se for possível, a gente está acertando isso aí junto com o SEBRAE e a Prefeitura. Então, quer dizer, também é uma ferramenta a mais que tanto o SEBRAE como qualquer outro órgão que tenha acesso que você está falando encaixa possa informar. Justamente com o SEBRAE. Até exatamente. Eu estava lendo esses dias que
uma das grandes causas de mortalidade das empresas que estão começando é justamente a grande competitividade no ramo que escolhe, né? Sim. Então, ter esse ajuste fino aí, essa possibilidade uma ferramenta para isso, de você ter um mapa mais concreto de como está a situação ali, com certeza contribui muito para esse poder de decisão. Agora, tem um detalhe nisso aí que é importante chamar a atenção, até antes que me passe isso, é porque a gente fez esse levantamento em termos de atividades, ele é baseado na questão do CNAE, né? Que é a questão do Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Então, o que acontece? Toda empresa, quem é empresário sabe disso, né? Você tem um CNAE principal e vários secundários, né? Que às vezes é uma distorção. Então, a pessoa coloca, vamos lá, ramo de restaurante, por exemplo, né? De comidas prontas e tal, e bota várias outras coisas, venda de bebidas, até comércio, varejo, um monte de coisa, pode ser 10, 15, 20 CNAE secundário. E isso a gente fez baseado no CNAE primário, né? Porque não tem como a gente ter acesso. Aí entra essa pequena distorção que pode haver no seguinte, só quem puder, se fosse feita a questão de dados primários, meio assim no censo de fato, aí poderia haver uma empresa que está lá com o dado primário, com o CNAE principal uma coisa, mas na verdade ela está exercendo outra atividade, mesmo sendo legal. Um restaurante que de repente trabalha mais com buffet. O que não está mais nem trabalhando com isso, está vendendo roupa, por exemplo, pode acontecer? Pode acontecer, né? Então, isso só quem daria esse retrato seria o censo de fato, pesquisa 1 a 1. Que sairia muito caro, um tempo bem mais amplo, desse uma equipe tete a muito tete, grande. né, do Exatamente. Então, essa situação pode ter. Mas, de qualquer maneira, a gente estava discutindo lá que esse é um dado que tem em Marabá hoje com esse trabalho. Eu acho que se não for o único, é um dos raríssimos municípios que tem esse levantamento, né? Nem o próprio governo, estado ou federal tem acesso a isso, vai ter a partir do momento que seja divulgado esses dados, porque eles não têm como ter acesso a esse banco de dados mais ampliado que a gente teve aqui via a prefeitura, que é exatamente o pessoal que tem os cadastros da prefeitura no caso, né? Certo. Tá? Seria isso. O que a gente conseguiu aí de mais próximo da realidade. Exatamente. Por enquanto, sim. Né? Certo. Senhores, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida, aqui na telinha da TV Correio SBT. Volta com o programa Observadores dessa manhã de domingo, hoje falando aí sobre esse importante trabalho entregue essa semana pelo SEBRAE, pela Extensão Amazônia, que é um censo sobre as empresas aqui de Marabá, um levantamento sobre as empresas aqui de Marabá. O Thomas já acabou de explicar que para ser um censo mesmo de verdade, teria que ter tido esse tete a tete, né? A ida a todos os locais seria um trabalho de um volume muito maior e até os custos também seriam elevados, a gente sabe disso. Eu queria só insistir um pouquinho com o Thomas, antes de voltar no Marcelo. Eu tinha te feito uma pergunta no último bloco, o que te chamou a atenção do resultado desses, você teve o contato mais direto com esses números todos, até o Marcelo acho que ainda está cru nisso ainda, né? Ainda está folheando ainda. Mas o que te chamou a atenção sobre as atividades comerciais ou sobre a economia? Tá. De uma maneira geral, vamos supor, primeiro a quantidade de empresas, né? Para a gente foi uma surpresa, porque quando a gente vê nos dados referentes ao CAGED, por exemplo, né, aparece uma quantidade de, por exemplo, a gente conseguiu levantar cerca de 11.300 empresas. Né, e quando a gente fala em empresas, são pessoas jurídicas, aí a gente está computando tanto a questão do microempreendedor individual, que é uma figura que está desde 2010, o MEI, e também as outras empresas, aí todos os tipos de categoria, né, a Vairelli, Limitada, a Sociedade Anônima e tudo mais, né. Então, juntando tudo isso, dá cerca de 11.300 empresas, um pouco mais que isso, e praticamente metade é MEI, né? Um pouco menos, né? Mas praticamente... Vou te dar exato aqui que eu já tenho anotado, embora eu não tenha lido ainda o relatório todo, mas eu colei de um painel de vocês. 5.492 MEIs, exato. Correto? Confere? E 5.621 empresas. Quer dizer, quase empate os dois. Pois né? Isso aí vai estar numa pergunta que eu vou fazer já para o Marcelo, mas continua. Tá. Então, essa foi uma das grandes surpresas, quer dizer, o MEI avançou muito e em função, logicamente, imagino que a gente deva conversar um pouco do assunto, na questão desse período de crise que vem se passando, então as pessoas acabam tendo essa necessidade de empreender outros negócios pequenos, né, mas para poder ter certa segurança e tudo mais, e aproveita e se cadastra como na figura do MEI. Né? Então, praticamente, a gente está empatado em Marabá
nessas duas categorias, apesar do MEI ser MEI novo, né, de 2010 para cá. Né? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa que a gente pode levantar também, a gente não levantou só o número de empresas, mas também levantou a questão de remuneração, homem e mulher, que é uma coisa muito discutida, a gente achou que era interessante os dados. Então, que a gente tem que, aqui em Marabá, no caso, em termos salariais, os homens recebem cerca de 14% a mais do que as mulheres, né, ainda, né, e que também cerca de 40% empregados formais, aí eu não estou falando no geral, só aqueles mesmo registrados em carteira, cerca de 40%, um pouco mais a mulher, e 60% homens, né. Isso é característica da própria região, por causa da questão da mineração, da própria construção civil, outras atividades que tem aqui, que é mais voltada para a questão do público masculino, com mão de obra braçal e tudo mais. Ou seja, pelo que Então, está me dá pra gente falando, entender, são né? dados que tanto balizam as estratégias das empresas, Sim. das instituições, como também podem ser utilizados também nas políticas públicas em relação ao emprego, Com né? certeza absoluta. Em relação ao Sem fomento de dúvida emprego. Tá aí. Treinamento, capacitação, foco de empresas que venham para trabalhar isso aqui também, sem dúvida nenhuma. Tá aí, parabéns. Show. Então, já que você falou de MEI, eu que acompanhei aqui esse trabalho, Marcelo, até você está chegando, está aqui agora que está fazendo um ano, né, à frente do Sebrae aqui em Marabá, mas eu sou testemunha, nós aqui de imprensa aqui em Marabá, de que esse instituto, que é um instituto relativamente novo, né, do microempreendedor individual, cronologicamente, historicamente, é uma ferramenta ainda nova. Essa possibilidade aqui em Marabá, essa maior popularização disso e acesso das pessoas, teve muito do Sebrae. Foi um trabalho feito realmente com muita força pelo Sebrae. E quando eu vejo o Thomas falar desse meio, praticamente meio a meio, eu atribuo muito isso, logicamente, alguns mitos que foram quebrados ao longo do tempo, né? As pessoas, muita gente preferia antigamente ser informal e hoje conseguem enxergar que é fácil se formalizar e garante, né, uma tranquilidade, garante segurança jurídica para o empreendimento deles, mesmo sendo um empreendimento familiar, um empreendimento de uma só pessoa, mas elas já conseguem enxergar isso. E eu vejo isso muito pela força do Sebrae. Eu queria até, através de você, parabenizar os profissionais do Sebrae aqui de Marabá, Obrigado. que a gente acompanhou desde o início esse trabalho feito de formiguinha, né, de trazer aqui, da gente colocar no ar na TV, no rádio, no jornal. E eu acho que esse é um feito, né? A gente vê que as pessoas realmente estão procurando se formalizar, não tem aquele medo que teve muito tempo atrás. É a ideia que eu tenho. Não sei se é assim que você percebe. É isso mesmo, é isso mesmo. E mais importante que isso, né, é dar dignidade, né? Sair Sim. da informalidade, né, a pessoa poder fazer, porque tem vários benefícios. Né, o fato de você poder estar comprando com um preço diferenciado muitas vezes, né, de você estar agregando algum valor nesse produto que você está comercializando ou produzindo, realmente dá mais dignidade para o empresário. Realmente é um feito. Mas voltamos a uma questão, né, que é importante também destacar, apesar de toda essa popularização dessa figura jurídica que é o MEI, né, muitos ainda têm problemas. E o que é que a gente percebe? Que no Estado a gente teve, por exemplo, até o dia 31 de cada mês de maio, né, é o prazo para a declaração do imposto de renda dessa pessoa jurídica. Sim. E o nosso índice aqui no Estado foi muito baixo. Aí eu não tenho dado aqui do município de Marabá, mas eu tenho do Estado, que foi abaixo de 40%. E a média nacional ficou na faixa de 56%. Então, esse é um desafio, né, levar informação para essa pessoa jurídica. Por mais que a gente faça esse trabalho de informação, divulgação, porque o MEI tem duas obrigações, ele só tem duas obrigações. Uma é fazer a declaração anual, né, do imposto de renda, que o prazo é até o dia 31 de maio. E o segundo é fazer o pagamento do DAS todo mês, que é aquele valor lá que ele está contribuindo, né, para a aposentadoria dele. Então, são as duas únicas obrigações. A gente percebe que tem muita inadimplência, né, do DAS, e muitas empresas que não fazem a sua declaração anual. Então, fica até agradecer o espaço, Patrícia, né, para que essa empresa jurídica, essa pessoa procure o Sebrae, procure a sala do empreendedor para regularizar a sua situação. Porque é um bem para ela, né? É um bem para ela. Eu penso, Marcelo, que muita gente às vezes pode ficar até constrangida, né? De repente não conseguiu recolher no mês,
deixou o mês seguinte também, aí já fica constrangida de procurar o Sebrae. Então eu queria até aproveitar e deixar esse espaço livre para te incentivar realmente essa turma a procurar. Isso. Procure o Sebrae, procure a Sala do Empreendedor que fica lá na Secretaria de Indústria e Comércio. Nós temos técnicos que fazem essa... Não tem problema não, isso acontece, né? Eu tenho parentes que são meses e às vezes já está em dia, não, esqueci. Que é uma coisa nova ainda, né, Marcelo? Na verdade, não é uma coisa Isso. nova, né? E assim, é um benefício para a pessoa, né? Na verdade, o governo do federal montou essa pessoa jurídica para colocar essas pessoas na formalidade, mas principalmente para garantir algo lá na frente que é a aposentadoria. Então, pense que é uma poupança, né? Eu sei que não é fácil, né? É difícil. Muitas vezes a gente está fazendo esse pagamento de R$50 ao mês, mas é uma obrigação também. Então, procurem para ver como é que está a sua situação. Né? Isso não vai custar nada para o empresário, é só chegar lá, olha, eu gostaria de saber como é que está a minha situação, frente ao governo, frente lá à Receita Federal, né? Ou então frente ao INSS. Então, vamos lá, a gente vai buscar, não tem problema não. Isso é uma coisa que a gente faz de forma rápida, é gratuita, né? E o espaço está lá para que o empresário procure e faça uso. A verdade é essa mesmo. Eu estava elogiando o trabalho da equipe do Sebrae aqui de Marabá, porque eu sei, já estive lá muitas vezes, e a forma como as pessoas são atendidas, né, Thomas, faz com que elas se sintam acolhidas, né? Porque elas já é uma coisa que você sente, poxa, eu estou indo como se eu estivesse indo me penitenciar com o pai, né? Quando você está indo atrás do governo, né? E você ter um acolhimento, ou ter todas as informações de forma concreta, de forma clara, para essas pessoas que já trabalham de uma forma muito simples, faz muita diferença, né? Thomas, eu queria saber de ti o seguinte, fora esse cruzamento de informações, houve alguma visita presencial em algum tipo de atividade? Sim, no caso a gente fez tanto aqui quanto em Belém, a questão do IBGE, a FAPESPA, né, que é a fundação que cuida disso a nível do governo do Estado, que juntou inclusive com a Secretaria de Planejamento do Estado, o antigo IDESP também, Sim. que está tudo na FAPESPA, né? A questão da Junta Comercial do Estado, a Secretaria da Fazenda. Então, esses órgãos foram visitados, alguns a gente conseguiu informações específicas, outros complicados, né? Então, é isso que demorou um pouco mais de tempo também, porque é muito complicado. Essas informações Toda essa turma estão está nos órgãos, mas informatizada? nem... Hein? Toda essa turma está informatizada? Mas umas não atualizam dados, outros dados estão muito soltos, né? Então, a grande dificuldade é juntar tudo isso. A exceção do CAGED, porque é dado automático, né? Mas aí, só para reforçar novamente, o CAGED ele pega exclusivamente empresas que têm registro de funcionários registrados. Ou seja, aquela empresa que não informa isso, ou que não, de alguma forma, tem empresa constituída, mas não tem funcionários, isso aconteceu muito também com essa crise, né? Então, muitas empresas demitiram, elas continuaram como pessoa jurídica normal, funcionando, mas ou sem funcionários, né? Principalmente se for empresa familiar, né? Ou então também pode não ter informado. Então, passa muito desapercebido isso. É o único dado que é automático que todo final do ano, inclusive de 2017, ainda não foi lançado. O último dado que a gente tem é 2016. Pelo menos até o final do trabalho ainda não tinha sido lançado a nível nacional o CAGED referente a 2017. Né? Tá, mas só sobre a origem da minha pergunta. Então, não houve visita presencial a empresas mesmo, não por amostragem, não? As empresas não. Só os órgãos que trabalham com isso. As empresas não. Né? Então, a ideia é que, de acordo com esse levantamento que se tem, esse banco de dados, se houver interesse de qualquer que seja o órgão, né? Então, para Marabá é importante, vamos supor, segmento de varejo, por exemplo. Então, a gente gostaria de fazer um censo mais apurado relacionado ao varejo. Então, vamos lá, que a gente tem a relação, sabe quantas são, tem como fazer um trabalho focado. Eu quero trabalhar no sentido da questão de quem trabalha com educação ou com saúde, alguma coisa assim, então tem como focar e fazer. Certo. Ou seja, aí fica uma coisa que pode se organizar melhor, inclusive financeiramente, para não ter um desperdício de recurso, tanto financeiro como de pessoal, para ter um censo muito ampliado. Então, se houver essa necessidade, qualquer que seja o órgão que tem interesse nisso, aí é possível fazer já baseado nos dados que se tem a partir de dados primários aí. Né? Certo. Então, não tem nenhum problema em relação a isso. Marcelo, esses dados estão aí publicamente, quem eventualmente queira ter acesso a eles pode procurar o Sebrae ou por enquanto estão sendo manuseados mais de forma mais restrita? A gente está manuseando de forma mais restrita num primeiro momento, né, mas uma decisão no lançamento dele na última segunda na sua comercial, que a gente vai disponibilizar inclusive no portal da Prefeitura. Aí, ótimo. Né, que é para dar transparência exatamente para os dados, para mostrar para quem quer empreender, né, dizer, olha, esse setor tem essa quantidade de empresa, ou teve um pico de empresas nesse período, agora está diminuindo, dá para investir, não dá.
Então vai ficar inclusive no portal da prefeitura. E claro, né, informação tem que ser disponibilizada. Né? É isso por isso a minha pergunta, porque né, guardado num armário, numa gaveta, em algum lugar, não vai servir de nada. Para nada, exato. Então quem quiser pode procurar o site da prefeitura, o portal da prefeitura, ou ir lá conosco, que a gente com certeza disponibiliza, para não ter problema nenhum. Tá. Né? A única coisa que a gente não vai disponibilizar, que é uma questão até do ponto de vista legal, é o cadastro das empresas. Né? Que até isso a extensão fez, o levantamento das empresas, mas isso aí não tem como disponibilizar. Mas o quantitativo, isso aí não tem problema. O relatório em si, isso dá para fazer direito. Ótimo. Vou pedir para os meninos colocarem aqui na tela umas imagens para a gente conversar em cima das imagens. Isso aqui é uma imagem só ilustrativa, tá, gente? Isso do comércio aqui na Marabá Pioneira. E eu queria até aproveitar para pedir que o Thomas fale alguma coisa. Thomas, a gente está vivendo um momento que eu gosto de dizer que a gente ainda está entendendo como é que está funcionando o mundo depois de um período de aparente bonança, né? E agora as coisas ganharam uma nova conjuntura, né? A gente tem aqui, por exemplo, a principal avenida do comércio de Marabá, né? Que é a Antônio Maia. E a gente percebe imóveis com a plaquinha de aluga-se, ou mudando de atividade, mudando de ramo. Como é que a gente percebeu isso dentro do levantamento? Tá. O que é interessante, para quem você perguntou ainda há pouco, a questão que mais chamou a atenção, uma das situações foi que a questão das empresas, por exemplo, né, o que acontece? Praticamente não diminuiu o número de empresas, mesmo com essa crise, com esse período todo, né? Mas diminuiu muito o número de pessoal empregado, carteira assinada. Certo. Então, muita gente migrou para a informalidade, ou então assumiu a figura do MEI e tudo mais. Ou seja, a gente viu, em relação à questão de empresas, por exemplo, a diferença não tem muita. Empresas formais, no caso, e que têm funcionários registrados, a gente está atualmente em Marabá, até 2016, com 42 mil e alguma coisa, né? 42 mil empresas e pouco, né? Então, o que acontece? Aliás, 4.200 empresas, não 42 mil. O que acontece? Essas empresas, por exemplo, então não teve um decréscimo em relação a isso. Continuou aumentando o tempo todo e teve uma baixa muito pequena, mas quase não sentiu isso. E já em relação à questão de pessoal, né, caiu. Praticamente a gente voltou para o que era em 2010, praticamente. Né? Marabá chegou a ter 50 mil empregos formais, né? No caso, carteira assinada. Hoje está com 42 mil. Né? Ou seja, a gente voltou para trás. Para recuperar isso vai demorar algum tempo. Exatamente. Né? Então aí o aumento começa informal e tudo mais. Em relação ao que a gente olha essa foto aí da Antônio Maia, a gente vê logo algumas lojas que tem que diz respeito à questão do varejo, que é o foco principal. Então, Forte Marabá como cidade polo, exatamente comércio e serviço. E dentro dele está exatamente a questão de venda de confecções, roupas, acessórios. Aí quase 30% de todas as empresas que tem, tanto o MEI como as outras, praticamente está nesse segmento. Podemos dizer então que o comércio e serviço tem sido sustentáculo para a economia local. Sem dúvida nenhuma, né? Mesmo com a dificuldade que tem e tal, mas está conseguindo se sustentar. E a gente já vê uma melhora, né? Um dos levantamentos que foi feito também, a gente conseguiu levantar, foi a quantidade de arrecadação também com o apoio da Segfaz, em termos das notas emitidas de serviço, aí só serviço, do ano de 2017, do ano 15, 16 e 17. Aí, uma boa também. Então, o que a gente percebe? Veio caindo a arrecadação nesse período todo, né? Mas já se sabe, desses 3 primeiros meses agora desse ano, que já começou a aumentar, já teve aumento, né, em relação à arrecadação da prefeitura. Né? Então, a gente já percebe já uma certa recuperação. E a gente já percebe no comércio uma coisa ou outra. Lógico, para voltar para o que era antes, acredito que ainda vai demorar um pouco tempo, mas já está indo nesse rumo, né? Digamos assim. Certo. A gente está acreditando que a coisa vai mudar, passando essa fase aí dessa coisa econômica, política aí, eu acho que a gente retoma aí o desenvolvimento até chegar no que estava antes. Né? A esperança de nós todos. Senhores, a gente vai para mais um rápido intervalo. Okay. Voltamos em seguida aqui no SBT. Com o programa Observadores, dessa manhã de domingo. Hoje a gente está com um papo aqui bastante importante sobre os resultados de um levantamento recém-feito aí pelo SEBRAE com
o trabalho da Extensão Amazônia e apresentado essa semana sobre a situação das empresas aqui em Marabá. O Thomas tem um dado a retificar, que a gente deu agora no bloco anterior, não é isso? Correto. Tá, é só para corrigir um pouquinho, né? A questão do número de empresas, no caso que a gente falou anteriormente, que tem funcionários registrados, né? Ok. Que os dados da CAGED de 2016, na verdade, são 3.691 empresas, né? Para ver a diferença que deu no levantamento que a gente fez, que ultrapassa 5.600 empresas. Então, tem uma diferença grande em relação a isso, porque várias empresas, ou seja, não têm, ou pelo menos não informaram que tem funcionários registrados em carteira. Né? Só para Então, daí a explicar para quem diferença. está em casa, que não entenda Tá. o que significa CAGED, é um cadastro geral, né, do governo cadastro federal. geral. Todo mundo que tem empresa, todo ano, é o pessoal que recolhe FGTS, outros encargos, então é obrigatório a cada ano informar isso para o governo federal, né? Então, por aí que tem esses dados. Então, aí vai informado o salário que tem, os funcionários, quem são, a escolaridade e tudo mais. Por aí a gente tem um levantamento, são os dados oficiais que tem principal, exatamente os dados do CAGED, que é ligado à questão do Ministério do Trabalho. O CAGED ele tem um departamento próprio no Ministério do Exatamente. Trabalho, né, onde eles ficam ali, eles juntam toda essa matemática e todos esses números. E o último dado que se tem, no caso, é de 2016. 2017, se já foi divulgado, foi agora nessas últimas semanas. Quando a gente finalizou o trabalho, ainda não tinha dados de 2017. Apenas 2016, no caso. Tá? Ok. Então vamos colocar aqui na tela. E já eu peço aqui. Esse aqui é o trabalho que a gente estava falando, né, Marcelo? Esse aqui é o dia a dia lá do Sebrae, das pessoas chegam para serem atendidas. Esse aqui é o cenário que eles encontram lá, os profissionais prontos para dar essa informação, até do que a gente estava falando agora há pouco, do MEI, né? Isso. É interessante deixar também uma informação, né, que o Sebrae nós temos várias soluções não só para MEI, como para ME e EPP. E a diretriz dessa diretoria que nós estamos hoje está muito focado no relacionamento. Entender realmente a necessidade do empresário e, em cima disso, propor soluções, né, que venha ao encontro dele. Não é algo de cima para baixo, Não, tem que vir da realidade mesmo que enfrenta o empresário, o empreendedor. Isso, Patrick. E assim, nesse último mês de maio, né, no período de 16 a 19, nós tivemos a Feira do Empreendedor. Durante a feira nós tivemos mais de 36 mil visitas, né, de pessoas, foi um recorde, nós nunca tivemos tido tantas visitas, quase 10 mil empresas passaram por lá, palestras magnas com pessoas de renome nacional. E dentro dessa feira nós tivemos um espaço que chamou de clínica empresarial. É interessante porque os próprios técnicos do Sebrae estavam com um jaleco branco, né, que dava assim, poxa, mas o que é que tem uma questão médica aqui dentro de uma feira de empreendedores, né? Uma feira empreendedora. E aí a ideia é exatamente isso, é fazer com que o empresário passe por uma sessão e nesse momento ele identifique quais são as necessidades reais. É um clínico geral. Então, assim, todo técnico do Sebrae, ele está capacitado para fazer essa análise com o empresário e ver, de repente, qual seria uma área mais impactante para ele trabalhar agora. Em Marabá, nós temos condições de fazer isso, né? Fica aí o convite para o empresário que tiver interesse. Se ele não puder ir ao Sebrae, que ele nos ligue, que nós vamos até o empresário. Vou até pedir para o Cadu rodar mais uma imagem aqui, que era sobre o Sebrae ainda, enquanto você fala. Está aqui, ó, isso aqui é um dos tantos treinamentos que vocês fazem lá. Treinamentos, eventos. Né? Então, a gente tem ações que são para o empresário individual, podemos fazer ações coletivas. Então, assim, a gente tem muita coisa que a gente pode estar oferecendo. Pode parecer que não, mas nós temos Marcelo, eu acho que nunca foi tão importante o trabalho do Sebrae, até porque parte desse contingente que o Thomas está falando aí, que as empresas talvez encolheram um pouquinho, porque o número não destoa tanto, né, de empresas que fecharam, então provavelmente elas encolheram, né, deixaram de ter tantos funcionários, enxugaram seus quadros, o termo seria esse, né, enxugaram seus quadros. Muitas dessas pessoas foram se tornar realmente empreendedores individuais, microempreendedores, e são justamente as pessoas que estão começando nessa seara e precisam do apoio do Sebrae. Tocando nesse assunto, né, agora tu comentaste exatamente, né, que a gente está passando por um momento de transformação, né, ninguém sabe para onde vai, como é que está, realmente isso é uma percepção que a gente tem e o Sebrae tem essa percepção também, que é um momento de transformação. É importante que o empresário saiba, né,
que esse processo de transformação impacta nele também. Então, hoje, o que é que nós temos muito no mercado? A gente tem muita oferta de produtos, oferta de serviços, e é importante que o empresário olhe com um pouco mais de atenção, né, a razão de ser, de ter uma empresa, né, que é resolver o problema de alguém, né, oferecer um serviço que agregue valor, né, para o cliente. Então é um momento, de repente, de a gente parar para pensar um pouco e dizer, meu negócio será que ainda é o mesmo que era 3 anos atrás, que era 4 anos atrás? E muda muito rápido. Exato. Então, pensar diferente, né? Verificar e modelar de novo o seu negócio. Agora, não modelar no sentido de implantar uma nova empresa ou um novo negócio. Bora modelar isso, nós temos ferramentas para isso, para a gente pensar e ver o que é que realmente pode estar, de repente, atraindo o cliente. A concorrência, ela está aí, né? O comércio, como o estudo mostrou, comércio e serviço realmente é a base da economia de Marabá, e por isso a gente tem que se reinventar no sentido de fazer com que o cliente perceba que a empresa aqui é importante, que ela está entregando algo de valor para mim enquanto cliente. Tem a ver com a realidade dela também, né? Exatamente. Thomas, separou mais algum número? Eu estou te vendo folheando bastante Não, aí. tá dando uma olhada, porque é muita coisa na verdade, né? Mas que eu queria colocar em relação à questão da... primeiro, a gente está falando em Marabá aqui, mas tem municípios da região que, por exemplo, tem uma quantidade de empregos, no caso formais, maior que Marabá, que é o caso de Paraopeba, né? Então, por mais que o município seja bem menor, com uma população bem menor, mas a quantidade de pessoal formal, empregados, é maior que a de Marabá, né? E quando a gente fala também, que outra coisa que o estudo demonstrou, quando a gente quis comparar alguns municípios aqui do sudeste do estado, né? Quando a gente fala em relação à questão de remuneração também, Marabá é a terceira aqui do estado, a maior remuneração que tem, média para o trabalhador, Paraopeba, depois Canaã dos Carajás, em terceiro lugar, Marabá. Está em torno de R$ 2.200 a média salarial aqui. Isso está, né, no CAGED também? Esse também, dado vem do CAGED também? Isso. Dados de 2016, né? Então, Marabá, inclusive, está abaixo da média do estado, que é R$ 2.440, né? Então, ainda está um pouco aquém, ou seja, a gente tem também poucos empregos qualificados. Como a maioria é na área do comércio e serviços, então, geralmente, boa parte é salário mínimo, né? Então, quando a gente vê municípios como Paraopeba, Canaã dos Carajás, e já tem mais emprego qualificado da indústria, são empregos que remuneram mais, né? Então, a gente vê essa diferença. Mais uma vez, esse censo, né, que a gente chamou de censo, ele é importante também para balizar isso, como fazer isso ser ampliado, essa massa salarial, né? Quando a gente vê que a gente colocou que a gente voltou praticamente em termos de pessoal formal empregado para o ano de 2010 praticamente, né? O pico foi 2013, com 50 mil empregados formais de carteira assinada em Marabá, no município, né? E agora a gente retroagiu para 42 mil, né? Dados de 2016. E a massa salarial desse pessoal é um dado concreto. A diferença foi em 3 anos. A diferença é em 3 anos, exatamente. Né? Tá? E, não, em 3 anos não, 2013, você falou. 2013, tá, 2016, até 2016, tá? Estou olhando 2018, exato, 3 anos. Mas praticamente a gente retroagiu para 2010, né, que tinha quase 42 mil. Né? Então, quer dizer, é um retrocesso grande em relação ao número de pessoal. E em relação à questão de remuneração, a massa salarial só do pessoal empregado, carteira assinada, é de quase 1,3 bilhões de Marabá, só carteira assinada. Se a gente extrapolar isso para a população ocupada, que é o pessoal informal, o ambulante, outros que estão, né, MEI, que não aparece como carteira assinada e tudo mais, né, a gente vai praticamente ultrapassar a 2 bilhões, só em termos de massa salarial, emprego em Marabá. Ou seja, é um fato concreto de que Marabá é um município polo, vai continuar sendo e vai estar aí na beira de voltar, né, de novo para essa como é que se diz, estrada aí de desenvolvimento dele. Espero que não demore muito, né, que já está demorando demais. Mas vai retomar para isso, a gente já percebe um pouco isso no comércio, né? Marcelo, levando isso em conta, você acha que as pessoas estão voltando a ter coragem de empreender, estão mais medrosas ou mais corajosas tua medida, né? Existe um estudo que sai anual, que é o GEM, que mede exatamente a percentual que empreende por necessidade ou por oportunidade, né? Nos 2 últimos anos a gente viu que o índice por necessidade está um pouco maior que o de oportunidade.
A média nacional acaba equiparando muito com as médias, né, estaduais. Isso é reflexo, né? Reflexo de um país que está com um nível de desemprego em torno de 13%. Né? Então, é muita gente realmente desempregada e que não vê outra alternativa e, no primeiro momento, vai muitas vezes na fé e na coragem. Só que, muitas vezes, só na fé e na coragem, às vezes não é a solução. Então, a gente tem que buscar informação. Esse empreendedor, né, que está nesse momento na dúvida ou querendo, procure o Sebrae, né, exatamente para buscar informações. Exatamente, o censo já dá informações assim, se ele chegar e dizer, poxa, o que é que tu acha de eu abrir num determinado setor? Já vai ser um ponto de referência que eu vou lá, de olha, aqui tem muita gente, tu vai ter que buscar um diferencial. Ou então ver uma outra oportunidade, que muita gente vai é muito mais fácil o empresário ir para algo que não tem uma barreira de entrada muito grande, né? Eu pergunto isso para vocês porque eu penso muito no cidadão que passou por um banco de faculdade também, né? Que, por exemplo, o odontólogo. O odontólogo é o caminho natural para ele abrir o seu próprio consultório. Sim. No entanto, ele nunca foi preparado para ser um empreendedor, né? É totalmente Então, diferente. embora ele esteja saindo da faculdade com o diploma dele, sabendo que agora eu sou um dentista, né? Eu sou um odontólogo, um bacharel em odontologia, mas ele nunca foi preparado para ser um empresário. E da noite para o dia ele vai ter que virar. No dia que ele montou lá o consultóriozinho dele, agora ele é um empreendedor também. Também. Né? Embora ele sempre vai dizer assim, minha profissão é dentista, mas ele está sendo um empresário, na prática. Tu colocando esse ponto, aí o Sebrae também tem uma linha para isso, né? O Sebrae tem vários tentáculos. Nós estamos com uma diretriz também que é chamada de educação empreendedora, que foca desde do pessoal que está lá no ensino fundamental até quem está realmente no ensino superior, que é dar ferramentas para que ele aperfeiçoe esse lado empreendedor. A gente acredita que, por exemplo, o universitário ele tem muito mais possibilidade de encontrar uma oportunidade de negócio e aí sim empreender por oportunidade, né, do que efetivamente por necessidade. Alguém que não passou, né, por exemplo, não julgando, mas ele tem uma facilidade maior. Então hoje nós temos uma educação. Exemplo do que você está falando aí. Alguém que trabalhou 20 anos no comércio, sempre foi empregado no comércio, de repente saiu, pegou uma boa indenização e resolveu empreender, né? Exato. Então a gente tem hoje um trabalho direcionado exatamente para quem é universitário, para quem gostaria de empreender. E nós estamos indo, né? Nós já fomos aqui na Unifesp para fazer esse tipo de trabalho. Uma colega minha foi semana passada lá na UE para falar para 20 alunos. Já fomos a Tucuruí, falar com o pessoal da FPA, incentivando isso para eles. Isso é muito importante. E aí, uma coisa que a gente incentiva muito é eles participarem de empresa júnior, né? Que é uma oportunidade que os alunos têm de trabalhar com consultoria e entender realmente a realidade do ambiente, exatamente, na tranquilidade do ambiente universitário. Ter a possibilidade de acertar, errar e... Né? Deixa eu colocar mais uma imagem aqui. Eu achei até outra do Sebrae também. Aqui são jovens empreendedores aqui de Marabá, né? Justamente para mostrar que esse tipo de atividade que vocês têm, que era um treinamento de gerente, se não me engano, ano passado, não foi? Foi um trabalho que, até com o pessoal do Conjove, né? Veio um consultor, um especialista na área de vendas no comércio, e aí foram 2 dias direto no seminário, no auditório lá do Sebrae, que deu um resultado muito positivo, né? Foi um trabalho voltado para os gerentes das empresas, né, de comércio aqui de Marabá. É justamente o setor que a gente está falando aqui, né? Vamos passar aqui mais uma. Acho que é só uma outra da fachada. Só para mostrar aqui a fachada, o Sebrae está localizado aqui na Folha 28, né, na VP8. VP8, né, Folha 28. Ali próximo à feirinha, né, da Folha 28, bem conhecido o espaço. A gente tem algumas ações, aí da Liberdade, na próxima quinta-feira, dia 21, a gente vai ter um seminário de crédito, né? É outro tema também que é muito polêmico, mas a gente vai ter um técnico que vem do BNDES falar, né, das linhas específicas que o BNDES tem para micro e pequena empresa, e aí quem opera são os bancos que estão aqui, né, em Marabá. Então a gente vai ter a presença do pessoal do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil, Sicredi, nesse evento. Então, e aí já fica o convite, às 19h30 lá no Sebrae, okay, para participar desse seminário de crédito, que é uma coisa que a gente
todo mundo pergunta, né? Sabe que é uma dificuldade realmente acessar o crédito, mas a gente tem aí os parceiros para fazer parte aí desse trabalho de divulgação e sensibilização, né, para viabilizar o crédito. Certo. Então, voltando aqui ao diagnóstico, penso para a gente também finalizar, Thomas, esse trabalho ele já pode ser paradigma para outras, para futuros levantamentos? Não, sim, sem dúvida, porque ele dá uma base inicial. Eu digo né, em termos de metodologia também. Sim, para poder... Ou você acha que poderia ter sido feito alguma coisa diferente do que foi feito? Não, eu acho que a princípio, para a gente, até a gente mesmo que estava responsável, a equipe da extensão de fazer isso aí, foi surpresa a gente conseguir alguns dados que a gente não esperava, principalmente aqui na base de dados da SEGFA, da Prefeitura, e a gente chegou até no limite, claro que não deu para falar tudo aqui, né, mas no limite de ver a arrecadação também municipal em relação à questão dos serviços, os principais arrecadadores, qual o segmento, tudo isso está no trabalho bem detalhado, né? Certo. Então dá para ter uma amplitude bem interessante relacionado a isso aí para quem quer vir empreender aqui, né? Ou também para quem quer fazer política pública ou alguma coisa nesse sentido, né? Então, quer dizer, é acesso a todos. Ainda há pouco você perguntou aquela questão de como é que está hoje, né? Já finalizando um pouquinho aqui, a gente pelo menos tem percebido aqui nas rodas de discussão com alguns empresários, para Marabá a gente já começa a ver, mesmo com essa crise ainda, né, em final, que a gente espera que esteja no final, mas já o pessoal se qualificando melhor, abrindo uma outra empresa de uma maneira um pouco mais diferente, inovadora, isso a gente já está sentindo, não só aqui em Marabá, mas em outros locais também. Né? Então, acho que as pessoas estão aproveitando algumas, né, isso é importante, para empreender coisas diferentes, para inovar. Isso aí é importante. Isso já demonstra que a roda está voltando a girar. Só que, de vez em quando começa, parece que... Né, mas é um bom sinal. A gente O que é o Marcelo bastante falando agora, otimista sobre da oportunidade, isso. né? Exato. Enxergar a oportunidade. Né? Né? Quem não ficar só se lamentando, chorando aí o que passou e tal, acho que vai ter uma boa oportunidade de se preparar para o momento que vai ser também de grande desenvolvimento, crescimento aí a nível local, regional, nacional. A gente já acredita nisso, né? Tá aí. Tá. Senhores, nosso tempo está esgotando. Né? Eu queria agradecer a presença de ambos aqui. Quanto aos números, que muita gente com certeza ficou curiosa aí, com certeza a gente vai explorar bastante em pautas no Jornal Correio, no Jornal Impresso, sempre recorrendo aqui ao Marcelo e também ao Thomas, para a gente repercutir esses vários vieses aí desse trabalho. Mas eu queria parabenizá-los pela iniciativa, pelo resultado. A gente já percebe aí que já será uma ótima baliza para onde a gente vai caminhar com o comércio, economia local. Eu acho que o balanço dessa conversa toda aqui é positivo, né, de que a gente agora tem algumas armas a mais para essa nova conformidade aí da economia, não é isso, Marcelo? Com certeza. E aí, falando da economia, não posso deixar de aproveitar o espaço e aí informar também aos empresários, isso independente do porte, né, que o governo federal abriu um refis e a janela é até o dia 30 de junho. Né? Então, MEI, né, ME, EPP podem renegociar, né, suas dívidas com o governo federal. E eu digo o seguinte, a redução, né, o desconto que ele está dando nas taxas de juros e de multas varia de 70% a 80%. Então, assim, é uma oportunidade muito boa para fazer essa renegociação. Então, assim, é um recado que eu deixo aí para o empresário que está nos assistindo, que está com alguma pendência, né, seja ele MEI, né, se quiser procurar o Sebrae, o MEI pode procurar o Sebrae para buscar informações, ou a sala do empreendedor, e quem é empresário da ME e da EPP, procurar seu contador para fazer essa renegociação com o governo federal, até o dia 30 de junho. Você não poderia perder o espaço aí para... Tá aí, conhecido como semana que vem, né? Exatamente. Marcelo, obrigado pela tua presença aqui. Foi Novamente, em teu nome, mandar um abraço para toda a equipe do Sebrae Marabá, profissionais competentes, Joseni, Nádia, a turma toda que há anos aí vem se dedicando por esse trabalho que é tão importante para o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso comércio. Só agradecer o espaço, viu? Vou levar assim o agradecimento a eles e também agradecer o espaço aí para a gente estar divulgando o trabalho, né, do censo e divulgando também essa instituição que é o Sebrae, viu? Realmente agradecer aí o apoio e a abertura, viu, Patrícia? Tá bom. Também obrigado, Thomas, pela presença aqui conosco. Sucesso Extensão Amazônia é uma entidade também que a gente acompanha há anos aí o trabalho dela. Você está me falando, eu nem sabia que já tinha 2 décadas, né? Passa muito rápido o tempo. Exato. Então, sucesso também nas ações de vocês. Não, obrigado aí, Patrick, o SBT, a você, também ao Sebrae por ter nos confiado aí essa
tarefa interessante, a gente continua aí para poder contribuir com o desenvolvimento local. Tá? No que for possível, para a gente é sempre um prazer. Que bom. Tá? Espero que seja Obrigado. o primeiro de muitos levantamentos aí Ok. nesse sentido. Com certeza. E a você que nos assistiu, que nos acompanhou na semana de domingo, obrigado pela sua confiança e sua audiência. E a gente tem encontro marcado aqui de novo, às 9 horas da manhã, no próximo domingo, aqui na telinha da TV Correio SBT. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.